neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima. Muito bem, hoje continuamos a partir do parágrafo 871. Isso. Os fiéis são incorporados a Cristo pelo batismo. Isso aqui todo mundo já sabe. Desde o dia do nosso batismo, a gente foi inserido na vida de Cristo. Isso a gente vai voltar ainda lá na frente quando chegar nos sacramentos, mas eu vou falar de forma mais específica. E fomos constituídos como povo de Deus, como membros do corpo de Cristo, que é a igreja. São Paulo fala, né? Ofereço na minha carne o que falta às dores de Cristo, do corpo de Cristo. Então, a igreja, somos inseridos no corpo de Cristo, pelo batismo inseridos numa vida nova, numa vida em Cristo. Só que a vida em Cristo, que a gente vê, é exatamente para participar desse munus, que é o exercício do trabalho sacerdotal. Qual é o trabalho do sacerdote? Oferecer o sacrifício. Então, todo o povo de Deus também vive o sacerdócio comum. A gente já falou disso já no começo do catecismo. Todos nós vivemos esse ministério do sacerdócio comum. Ministério não. Vivemos, na verdade, essa vocação comum a todos, né? Do sacerdócio, oferecer sacrifícios. O nosso trabalho, quando a gente faz por amor a Deus e pelo bem dos outros, a gente imita Cristo. Então, pelo batismo, a gente foi inserido na vida de Cristo para viver como Ele. Deu a sua vida por nós. Então, também, a nossa vida só tem sentido e razão quando damos a nossa vida pelos outros. O marido pela esposa, a esposa pelo marido, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais, depois pelos filhos, pela vocação. Cada um de nós tem uma missão nessa vida. E qual é a nossa missão? Nós é que vamos escolher. Agora, aqui nós escolhemos, eu como padre, você como casado, o outro ainda como solteiro. Então, vai definindo a vida e vai escolhendo a forma de servir mais a Deus. Tanto que existe na vida religiosa também muitas vocações, beneditinos, carmelitas, né, e agostinianos, franciscanos, depois os padres diocesanos. Então tem muitas vocações, cada um escolhe uma. Na vida matrimonial, essa é só uma. Então escolhe o matrimônio, né? A esposa escolhe uma pessoa em que vai cuidar, o marido escolhe uma pessoa em que vai cuidar. E aqui e ali vai doar a sua vida. Doar a vida por aquele. E ainda que vivesse só para uma pessoa, né, e que vive só para essa pessoa, está cumprindo a vontade de Deus, dando a vida pelos seus. Como fez São Maximiliano Maria Kolbe. Na Segunda Guerra Mundial, deu a vida dele por um pai de família, porque o homem tinha muitos filhos e a esposa. Se ele morresse, o que ia ser da família? Já estava em período de guerra, período de fome e outras coisas. Então ele falou assim, já que vai matá-lo, pode me colocar no lugar. Eles não pensaram duas vezes, puseram, porque o negócio deles era matar alguém, para exemplo, né? Então mataram São Padre, né, Maximiliano Maria Kolbe, e que depois, por causa dessa morte, deu a sua vida pelo um outro, pelo que nem conhecia, mas sabia que tinha filhos. E estavam todos sofrendo na mesma miséria, na mesma situação. Então, todos nós temos um serviço sacerdotal de oferecer sacrifícios, um serviço profético de anunciar o amor de Deus. Anunciar ao mundo o amor de Deus. Como? Por palavras, se anuncia primeiro por palavras. Mas no nosso caso podemos anunciar também pela fidelidade da vida de oração, pelo bom comportamento, pela honestidade, pela bondade, pelo carinho. Por que a gente é honesto? Mas se for desonesto vai ter vantagem, mas se for honesto vai beneficiar todo mundo e está fazendo um sacrifício, porque todo mundo engana, mente e rouba. Nós não. Nós como cristãos sabemos que está errado. Diferente de outros que falam que são cristãos, mas fazem tudo errado. Então dão mau testemunho. Então não profetizam o amor de Deus. E por fim, né, o munus regio, ou seja, aquele de reger a nossa própria vida. O padre tem que levar Cristo aos outros, o pai de família tem que levar Cristo ao coração dos filhos, né, e assim por diante. No trabalho a gente pode levar Cristo ao coração dos outros, falando de Jesus Cristo. Não, tem gente que não quer ouvir falar de Jesus. Mas o que a gente pode fazer? Dar bom testemunho com as virtudes de Cristo. Ele foi manso, humilde,
foi paciente, viveu a caridade, o perdão, a bondade, as virtudes de Cristo, porque somos membros desse corpo, é que nós podemos dar testemunho para o mundo. Assim viveram os primeiros cristãos. Quando os cristãos saíram, foram perseguidos em Israel, eles dispersaram pelo mundo, foram para a Grécia, foram para a Turquia, foram para vários lugares, inclusive para Roma, que São Pedro chegou em Roma. Então ali eles deram testemunho. Roma era uma cidade depravada, era uma cidade perdida, e ali eles deram testemunho do quê? Da caridade, da felicidade, do amor. Eles nem falavam muito de Cristo, mas viviam de tal forma que aquilo cativou e comoveu o coração de muita gente. Por isso o nosso bom comportamento pode ajudar a mudar o comportamento de outras pessoas. Uma pessoa honesta e sincera, a gente confia nela. Uma pessoa mentirosa e maldosa, a gente até se afasta. Então, o bom comportamento nosso é porque imitamos Cristo. Ao imitarmos Cristo, já damos testemunho, profetizamos e a nossa vida está regida por Cristo. Entre todos os fiéis de Cristo, pela sua regeneração em Cristo, ou seja, nós somos revigorados e nos tornamos criaturas novas em Cristo. Ali está a dignidade e a atividade verdadeira para todos. Ali está a condição da construção do corpo de Cristo. Essa é a igreja, o nosso comportamento. Podem vir aqui destruir a igreja, mas se estivermos unidos, vamos continuar rezando, vamos fazer uma coisa, vamos fazer outra mais bonita. Sabe que tem uma história que o Garibaldi que veio, era o italiano que veio no Brasil na guerra no Rio Grande do Sul, e aqui ele foi derrotado, expulsaram ele do Brasil. Ele casou com a Anita Garibaldi, e ficou Garibaldi ela, e aí levou ela, uma brasileira, levou para a Itália. E lá na Itália teve uma guerra também, e lá ele venceu. Na Itália ele venceu, no Brasil ele perdeu, no Rio Grande do Sul. Mas lá ele venceu. E quando ele venceu, a última etapa, que ele estava a serviço da maçonaria, isso ninguém fala, mas ele estava a serviço da maçonaria. Então, quando chegou um determinado momento, ele chegou no Monte Janículo, que é uma montanha mais perto do Vaticano. Ele pegou um canhão e mirou na cúpula do Vaticano. Ele falou assim: agora eu vou destruir e acabar com essa igreja. Aí um dos generais do exército dele disse assim: não faça isso, pelo amor de Deus. Se você destruir essa cúpula, eles vão fazer uma maior. E é isso, a igreja não é o prédio. A igreja é a nossa fidelidade a Cristo. Isso é a igreja. Isso ninguém pode roubar de nós. Por isso os mártires que eram mortos não lhe roubavam nada. Pelo contrário, quando temos Cristo no coração, temos tudo o que precisamos. Sofrer, nós vamos sofrer com ou sem Cristo. Mas com Cristo, o nosso sofrimento tem valor. Por isso, somos inseridos na vida de Cristo, para vivermos bem. Cristo confiou aos apóstolos e aos seus sucessores o munus de ensinar, de santificar e governar, e em seu nome e pelo seu poder. Ou seja, os leigos, por sua vez, participam também desse mundo sacerdotal, profético e régio. Ou seja, santificar, governar e ensinar. Ensinar os filhos, santificar a própria vida pelas boas obras. Esse é o sacrifício de Cristo que a gente celebra na missa. O que a gente faz? O que é a missa? É o trabalho de santificação. Porque Cristo deu a vida por nós, e é isso que celebramos na missa. E é isso que devemos entender, dar a vida. Quando é engraçado que tem uma expressão popular no mundo que eles tiraram praticamente do cristianismo. Quando você se dedica a um trabalho, quando você se dedica a uma família, quando você faz tudo por eles, tem uma expressão popular que se diz: você deu o sangue. Esse é o sacrifício, dar o próprio sangue até a morte. E é isso que é ser cristão. Por isso, parágrafo 874, o próprio Cristo é a fonte do mistério na igreja. Ele é a fonte do mistério. A igreja só é por causa dele. Porque ele assumiu a condição humana, sendo Deus Todo-Poderoso. Assim, assumindo a condição humana, viveu como no meio de nós, nos ensinou o caminho da perfeição, da caridade, do amor. E mais do que isso, nosso Senhor morreu por nós e ressuscitou. Venceu a morte e venceu o pecado. Venceu todas as misérias. Deu-lhe autoridade, missão, orientação e finalidade. Então vamos lá. Como poderiam crer naquele que não ouviram? É verdade que Cristo viveu há 2000 anos atrás, mas ele vive eternamente, porque é Deus Todo-Poderoso. Nós não ouvimos falar pessoalmente. Como poderiam ouvir sem pregador? Como podem pregar se não forem enviados? Então, quando Jesus, na Quinta-feira Santa, tomou aqueles que quis para si e enviou-lhes para anunciar, esses são os padres, os bispos e o Papa. São chamados a estar mais perto de Cristo com uma missão.
dar testemunho daquilo que ele fez. Por exemplo, eu não estava lá, então como é que eu dou testemunho de uma coisa que eu não vi? Pelo testemunho dos santos, dos bispos, dos outros, que confiaram a mim uma missão de continuar aquilo que ele fez. Jesus, na última ceia, disse: isso é meu corpo, tomai e comei. Fazer isso em memória de mim. Por que fazer isso? Porque o que a igreja faz quando celebra a missa? Faz isso em memória dele. Fazer isso em memória de mim. Vocês vão reviver com eles o que eu vivi com vocês. A última ceia, o sacrifício e a ressurreição. Esse é o mistério da missa. Por isso, na missa se celebra como um rito, uma festa. É engraçado, quando a gente faz aniversário, qual que é o rito do aniversário? Bolo, vela, parabéns. Esse é o rito do aniversário. Qual é o rito daquilo que nos salvou? Cristo. A última ceia, isso é meu corpo, tomai e comei. Isso é meu sangue, tomai e bebei. E quando vivemos esse mistério, ele se deu a nós e nós o recebemos. E o guardamos? Essa é a pergunta. Por isso, quando o padre dá a bênção, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Mas o que é mais bonito é que no rito termina, né? Como que é a bênção? A maior bênção tem um sinal: cruz. Esse é o sinal da maior bênção. Quando a gente abraça essa cruz, imita o Cristo. Por isso que antigamente na missa dizia: ite missa est. Dizia: ide a vossa missa. Mas acabou a missa agora, como é que nós vamos para a missa? É que dizia: ite missa est. Ou seja, ide a vossa missa, ao vosso sacrifício, a vossa missão, imitar Cristo, carregar essa cruz. Isso é o mais bonito, e quando a gente entende o rito da missa, a gente entende que a gente tem que configurar Cristo com humildade, com mansidão, com bondade, com a caridade, com a benevolência, né? Perdoa aqueles que o fizeram mal, que o crucificaram. Senhor, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, todas as besteiras que fazem. Então é isso que é o munus sacerdotal. Aqueles que vivem o ministério eclesial, diáconos, padres, bispos e o Papa, né? Os bispos também, dentro dos bispos, os arcebispos e os cardeais. E o Papa, que também é um cardeal, que é um bispo também, que é o bispo de Roma. Então, todos esses que vivem o ministério, diáconos, padres, vivem o ministério, o serviço ao bem do povo. São chamados a ficar mais perto de Cristo, por isso tem que rezar mais, por isso que devem viver melhor, não que são melhor que o povo, não, mas são chamados a um serviço de unir-se mais a Ele para dar aquilo que Ele é àqueles que precisam. E esse é o trabalho de um padre. E esse é o trabalho também de uma família. Por exemplo, um pai de família e uma mãe de uma família, o que eles têm que fazer? Cuidar exatamente dos filhos, dar aos filhos o que eles sempre quiseram. Até o mau exemplo dos pais, a gente já guardou, a gente já não faz, a gente já sabe o que é errado para não fazer igual. E o que é certo, a gente faz até melhor. Tem que tentar aperfeiçoar e fazer melhor. E essa é a missão. Como poderiam também crer se não ouviram? Então Cristo ensinou, e aqueles que ouviram escreveram o Evangelho. Aqueles que viveram a caridade de Cristo escreveram o Novo Testamento. E ali, aqueles que viveram e conviveram com Cristo escreveram. Dali para frente, é nesse testemunho que a gente vive, naquilo que foi ensinado, a educação da fé, aquilo que foi revelado por Deus, aqueles homens que conviveram com Ele. Por isso que depois a Bíblia não continua mais, continua com a morte do último apóstolo, aquele último que deu testemunho, que viveu com Cristo. Então, termina ali. E por isso, pregar o Evangelho, os padres são enviados, por isso Deus chama a dar testemunho, enviados pelo Senhor, com uma virtude e autoridade de Cristo. Não virtude de padre, não é que o padre é bom, não, mas ele só vai ser bom se ele ouvir Cristo, porque a autoridade da igreja é Cristo, não é o padre. A autoridade da igreja é Cristo. Se eu não faço o que Ele quer, idiota de mim, porque eu vou perder o meu tempo. Vou querer fazer a minha vontade? Na minha vontade não vale nada. É a vontade de Cristo que eu devo fazer. E isso custa para mim. E esse é o sacrifício. É fácil amar? Não. Mas é o que dá valor à vida. É fácil trabalhar? Não. Mas é o que nos torna melhores. É fácil cuidar das coisas? Não. Poderíamos não fazer, ficar dormindo o dia inteiro. É bom que já ia acostumando a ficar no caixão. Já dorme e fica dormindo para sempre. Né? Já dorme para sempre. Né? Mas é isso. Fomos criados para dar testemunho desse amor. Por isso somos inseridos na vida de Cristo, para abraçar a cruz de cada dia, né? E assim vamos vivendo desse amor. Por isso,
Cristo, a tradição da igreja, chama de sacramento este ministério, ordenando diácono, padre e bispo, através do qual eles são enviados por Cristo e fazem e dão o dom de Deus àqueles que podem fazer, né, aqueles que não podem fazer, nem dar por si mesmo. Quer dizer, o padre não é padre para ele é padre para os outros. O bispo não é bispo para ele, é para uma diocese. Então ele tem que cuidar de todo mundo. O pai, ele não é pai para si, ele é pai dos filhos. Por isso ele não é pai para si, ele é pai para os filhos. E o padre é padre para os outros. A mãe é mãe para os filhos. A esposa é para o marido, e o marido é para a esposa. Então, você não é marido sem esposa, você não é esposa sem marido, não é padre sem paróquia, né? Não é bispo sem diocese. Então não existe. Então a gente é constituído alguma coisa para o bem dos outros, como Cristo assumiu a condição humana para a nossa salvação. Assim, então, a gente é alguma coisa para os outros, nunca para a gente. Eu sou engenheiro. Para quem? Para construir ponte, para construir estrada, para construir as coisas para os outros, não para você. Você pode até desfrutar, mas não é para você, é para os outros que você é constituído. Você é médico para salvar a sua vida? Não, para salvar a vida dos outros, não para você. Então, tudo, na verdade, é para o bem dos outros. Deus nos fez para os outros. E a idiotice desse mundo é achar que o que eu sou é para mim. E aí ficar no egoísmo e não viver para os outros. Fica uma vida infrutífera e uma vida sem graça e uma vida que não tem razão. A nossa vida é para os outros. Por isso Cristo nos constituiu, para que, amando e vivendo para os outros, imitaríamos Cristo. Quem não vive para os outros, perde o seu tempo. Vive o egoísmo, viver para os outros. Então, aqui acontece, e esse é o munus. Por que é o munus sacerdotal? Para se sacrificar pelos outros. Por que é o munus santificante? Para se santificar pelo bem dos outros, para ensinar aos outros. E aprendendo de Cristo, dos apóstolos, dos santos, e dando como tradição, continuando aquilo que outros fizeram. Por isso que tem a tradição da igreja. O que é a tradição da igreja? Todo mundo fala, né? Os protestantes falam assim, basta a Sagrada Escritura. Não, a Sagrada Escritura foi escrita pela tradição. Primeiro eles viveram com Cristo, depois eles escreveram o que viveram. Então, primeiro é a tradição, é o que a gente vive. Aí sim, por exemplo, um santo, primeiro viveu a vida de Cristo, aí depois que ele morreu, foi tão importante que escreveram a vida dele. A vida dele fica depois gravada, porque o que ele fez foi viver a vida de Cristo. Ele viveu para os outros. Por causa do amor de Cristo. Por que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas? Porque se Cristo vai à frente, eu vou imitá-lo, e imitando, eu me dou aos outros como ele fez por nós. E é essa que é a beleza da fé cristã. Essa que é a beleza da fé em Cristo Jesus. E esse é o ministério dos 12. Cristo instituiu 12, né, como escolhidos, como uma sagrada hierarquia, é chamado colégio, né, colegiados, né, juntos, unidos. Eram todos diferentes, mas unidos. A unidade na diversidade. Ninguém ali era igual. Mas chamou os 12. Até um desses 12 que ele chamou, que estava na última ceia, era um traidor. Jesus chamou também a esse. Agora, ele fez errado. São Pedro também errou, negou Jesus 3 vezes. Também errou por covardia e fraqueza. Nós também, por covardia, fraqueza, idiotice, burrice, a gente também às vezes não cumpre a nossa missão. Quando o padre não cumpre bem o papel dele, quando a esposa não cumpre bem o papel dela, quando o marido não cumpre bem o papel dele. É idiotice, é a mesma negação de Pedro. Não foi só Pedro que negou, não. A gente também às vezes nega. Fica jogando para o Pedro só a negação, a gente pode negar, quando não cumpre a nossa missão. É doar a nossa vida. Então essa vida é difícil. Sim, viver sozinho é fácil? Também não. Viver junto é difícil, é claro que você tem que dar a sua vida pelo outro. Agora, essa é a missão. E esse é o caráter pessoal dos ministros, daqueles que devem levar o amor de Deus ao coração dos homens, através dos sacramentos. Essa aqui a gente está falando ainda da parte sacramental do ministério, né, instituído por Cristo, né? Jesus vai dizer aqui a cada um daqueles que ele chamou, tu segue-me. Pediu para cada um dos apóstolos segui-lo no mesmo caminho de cruz, morrer pelos outros. Isso o nosso Senhor vai dar como uma responsabilidade, né? Em favor das pessoas, né? Pessoalmente, uma responsabilidade diante daquele que dá a missão, agindo na pessoa de Cristo. Por isso, in persona Christi, mas em favor das pessoas, não para o seu próprio bem. Por isso, o padre é para o bem dos outros.
A mãe é para o bem dos filhos, o pai é para o bem dos filhos, o esposo é para o bem da esposa, a esposa é para o bem do marido. Então isso aqui é uma correspondência. E se a gente não faz isso, está sendo negligente, né? Ou, no mínimo, idiota. Né? Isso verifica-se no vínculo desse colégio episcopal. Ou seja, Simão foi chamado, junto com os 12 apóstolos, para instituir esse colégio, essa unidade, esse grupo estável, em que todos deviam seguir o exemplo de Cristo. Por isso, o Papa é colocado, Simão Pedro é colocado como Papa, né? Por que é? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra? É o São Pedro? Não, a pedra é o testemunho dele. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então é isso que o padre, o bispo e o Papa têm que anunciar, que Cristo é o Filho de Deus. Tu és o ungido de Deus, tu és o Filho de Deus, ao qual devemos obedecer. Então essa é a profissão de fé. Então o que São Pedro faz, Simão, que é chamado de Pedro, entregou, né, é constituído como pedra da sua igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O quê? O testemunho da experiência de fé. Ele respondeu porque ele tinha visto Jesus andar sobre as águas, ele tinha visto Jesus fazer os milagres, curar os doentes, e agora multiplicar os pães, e agora, por fim, né, vai dar-se na cruz. O que acontece é que ele dá testemunho daquilo que ele viu. Tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para nos salvar. Então essa é a profissão de fé. É sobre esta pedra que edificarei a minha igreja. E que pedra é essa? O testamento de fé. Jesus escolheu para que eles anunciassem. É por isso que existe uma hierarquia na igreja, porque existe uma ordem. Ou seja, todos nós temos que obedecer a São Pedro? Sim. Por quê? Porque ele é aquele que tem que obedecer em primeiro lugar a Deus. Qual que é o título que leva o Papa? O servo dos servos de Deus. Ele é o servo de todos os servos de Deus. Todos nós queremos ser servos de Deus como Maria. Eis a serva do Senhor. Ela também é serva. Mas quem que é o Papa? É o servo dos servos. Então, ele tem que servir a igreja. Mas com o quê? Anunciando Cristo. Não é a vontade dele, mas é anunciar Cristo. Assim, entendemos, o Papa é o bispo de Roma, sucessor de Pedro, né? É o perpétuo e visível princípio e o fundamento da unidade. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Outra não é dele. É sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ou seja, com uma hierarquia, com uma ordem, para que todos obedecessem e todos cumprissem a sua missão de servir um ao outro. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar o próximo como a si mesmo. No próximo está o nosso serviço. Amamos a Deus? Serve os irmãos. Se não servimos o irmão, quem não faz isso pelo irmão, não me ama. Não vai dizer isso São João na sua carta? Se a gente não ama o irmão, não ama a Deus que não vê. Se não amamos o irmão que vemos, como então amamos a Deus que não vemos? Por isso está tudo ligado, é tudo uma ligação. Deus quis que fosse assim. O efeito, o Romano Pontífice, em virtude do seu munus de vigário de Cristo. E quem que é vigário? Vigarista é o que finge de ser, e vigário é o que é, substitui. Então ele não é o Cristo, mas ele está ali para anunciar Cristo. Ele está no lugar de Cristo. Cristo deu uma ordem a ele. É engraçado que há pouco tempo atrás até coloquei aquele no celular, né? Quer dizer, os impérios, todos eles acabaram. Todos os impérios acabaram. Né? O Império Romano teve 1000 anos, que foi o maior império da história da humanidade. 1000 anos de império. Outros impérios duraram 20, 30, 50, 100, 200 anos, mas tudo acabou e não teve sucessor. Até os reinos acabaram. No Brasil tinha rei e acabou. Portugal tinha rei e acabou. Na Inglaterra ainda tem rei, mas é só de fachada, né? Então, de verdade, não tem sucessão. O único que tem sucessão, com mais de 2000 anos, é a igreja. O sucessor de Cristo. Aquele que faz as vezes do Cristo, do bom Cristo na terra. Ele possui, a igreja, poder pleno, supremo e universal, desde que seja como? Seguindo Cristo. Também ele é detentor do poder supremo pleno sobre a igreja inteira, mas não pode ser exercido senão com o consentimento do Romano Pontífice. Todo o colégio episcopal, todos eles têm um direito.
Todos eles têm, cada bispo tem o mesmo poder do Papa, que o Papa tem em Roma e no mundo inteiro. Todos os bispos, cada um tem um poder na sua diocese, mas todos em comum acordo com o Papa e com os outros bispos. Por isso que o bispo não pode fazer o que ele quer na diocese, ele tem que obedecer o Papa, e o Papa tem que obedecer Cristo. Então tudo é uma sucessão e tudo é uma ordem. Por isso a hierarquia. Por que filho tem que obedecer pai e mãe? Porque Deus colocou uma hierarquia. Honrar pai e mãe. Filho tem que ser bom para os pais, até quando eles estão velhinhos. Estão gagá e estão loucos. Mas tem que obedecer. Ou seja, tem que ser bom filho, não é obedecer. Às vezes não dá para obedecer, coisa idiota. Mas a gente tem que ser bom filho até o fim. Então isso a gente tem que fazer. Então essa é que é a função. Enquanto compostos como muitos, esse colégio episcopal, todos os bispos do mundo, exprimem a variedade, porque cada lugar tem a sua cultura, cada lugar tem o seu comportamento, cada lugar tem uma maneira de viver, mas essa universalidade do povo de Deus e essa variedade está unida sob um chefe e exprime ali a unidade do rebanho em Cristo. Ou seja, ninguém é igual, mas todos concordamos com uma coisa: Cristo é Deus, deu a sua vida por nós e quer que o imitemos amando aqueles que Ele confiou a nós, a nossa família e as pessoas à nossa volta. Por isso, isso faz, ninguém é igual, variedade e universalidade, mas a unidade está em Cristo. Ele é o vínculo de unidade, o princípio da verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nele estão todas as coisas. E ele é o fundamento de todas as coisas. Nele está a unidade. E o bispo, quando obedece o magistério, aí entendemos. A gente já estudou essa parte do magistério. Primeira tradição, conviveram com Cristo. Aí escreveram o Evangelho. O Evangelho o que foi? Na verdade veio primeiro o magistério. Não, porque o primeiro concílio ainda não estava nada escrito. Então veio o magistério. Para que é o magistério? Então, primeira tradição, vivemos com Cristo, e Ele ensinou direitinho, então a gente está obedecendo. Depois vem a Sagrada Escritura, que é, o que aconteceu? Aconteceu isso, 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 Ele revelou isso, aconteceu isso, para que ninguém tenha dúvida, a verdade é revelada, que a gente pode anunciar. Agora, o que acontece é que como tem a universalidade e a variedade no mundo, aí um quer fazer de um jeito, outro quer fazer do outro quer fazer do outro quer fazer do outro. Não, peraí. Isso daqui, ali está errado, aqui não, aqui está certo, aqui está mais ou menos, então a gente tem que ter uma unidade. A unidade é Cristo. O que a gente está fazendo condiz a Cristo? Então, por isso que veio o magistério. Quando haviam heresias, quando haviam discussões, divisões na igreja, havia um vínculo. Tanto é que o vínculo matrimonial e o vínculo que um padre, um bispo e o papa têm no ministério, o vínculo é Cristo. O vínculo matrimonial é uma aliança. Qual é essa aliança? Aliança com Deus. Eu te recebo, então você tem que cuidar da outra pessoa. Eu te recebo como meu marido, como minha esposa. Então você recebe de quem? Como um dom de Deus. Porque a nossa vida é um dom de Deus. Então recebe como um dom de Deus para você cuidar desse dom. É verdade que nem sempre corresponde, mas deveria corresponder. Um cuidar bem do outro. E ter bem claro isso. E quando isso não começa a acontecer, por isso que se volta para Cristo. Volta para Cristo para pensar na responsabilidade. Então, quando um cumpre, já é testemunho para o outro. Está ensinando o outro a fazer. Por que às vezes um não faço, também não vou fazer. Aí o outro emburrado, não faço também. O outro mais emburrado, não faz também. Né? É emburração total. Né? Então, aí fica todo emburrado, né? Então é burro mesmo, burro empacado. Aí não faz pelo outro, como não ama, o outro não retribui com amor. Então, estão seguindo Cristo? Não. Cristo pediu para perdoar, mesmo quando o outro erra. Agora é fácil? Não. E é por isso que a gente tem que rezar. Então, continuo. Esse munus de ensinar do bispo e dos padres tem como primeira tarefa anunciar o Evangelho de Deus a todos os homens. Por isso são chamados arautos da fé, que levam a Cristo, né, novos discípulos e doutores autênticos, né, de uma fé apostólica, providos do quê? De uma autoridade de Cristo. Então, esse é o parágrafo 888, tá bom? Isso está nesse parágrafo. Depois, o que vai dizer é assim, essa participação na própria infalibilidade de Cristo, caminho, verdade e vida, né? Essa infalibilidade está em Cristo. Por exemplo, o Papa, quando fala unido à vontade de Cristo, é infalível.
porque ele é caminho, verdade e vida. Mas se o Papa falasse alguma coisa contrária ao que Cristo ensinou, ele estaria errado. Ninguém precisaria obedecer. A mesma coisa na fé, se o padre ensinasse alguma coisa errada, ele estaria errado. Não tem que ouvir o que o padre está falando. Cristo falou isso? Não, é o padre que está inventando. Se o padre está inventando, ele está errado. Nem ele está obedecendo. Então não está dando testemunho e nem ensinando. Está, na verdade, desvirtuando. Né? Desvirtuando a vida de Cristo. Desvirtuando aos homens o sentido sobrenatural da fé. E qual é o sentido sobrenatural da fé? Né? Que vai além, né, daquilo que é indefectivelmente a fé. Ou seja, sob a guia do magistério vivo da igreja, ali entendemos qual é a verdade. Porque o que é o magistério? O magistério é o estudo de como viveram com Cristo e o que ele testemunhou. Tradição, Sagrada Escritura e o comportamento dos homens. Se tem unidade, magistério. Onde não há unidade, há divisão. E essa divisão é que mata. Então, quando há divisão, é porque alguém não está fazendo a vontade de Cristo. Por isso a gente volta para Cristo. Por isso a missão da igreja é ensinar. Por que a igreja ensina? Para que ninguém se desvirtue e perca o caminho. Porque Judas Iscariotes perdeu o caminho. São Pedro quase perdeu o caminho. E olha que ele proclamou a verdade. Então São Pedro proclamou a verdade. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E quando chegou na hora de carregar a cruz, negou 3 vezes. Então, às vezes, quando vem o peso da cruz, a gente tem a tentação de desanimar e abandonar a fé. E que é isso que não pode. Porque tenho dado testemunho daquela fé em Cristo. É Ele que vai me conduzindo. É por isso, o povo deve... a missão do magistério da igreja, que é o ensino, ligada ao caráter definitivo da aliança, parágrafo 890. Instaurada por Deus em Cristo com o seu povo, deve protegê-lo dos desvios e dos desfalecimentos e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro uma fé autêntica. É isso que faz o magistério. O magistério faz isso. Deve protegê-lo dos desvios, dos desfalecimentos, ou seja, fraqueza, desânimo, tristeza, e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro uma fé autêntica. Deus, portanto, permanece na verdade que liberta. A verdade vos libertará. Porque a mentira engana. Porque a mentira é esconder alguma coisa errada. Por que alguém mente? Porque está fazendo alguma coisa errada. A mentira leva ao erro. Porque a mentira, o pai da mentira é o diabo. A gente já sabe. Qualquer coisa que é mentira, leva ao erro. Então é desviar-se dessa verdade. Porque a verdade vos libertará. Dizer a verdade. Eu lembro quando era pequeno, né? Quando quebrava alguma coisa, o medo de apanhar, o medo de levar uma bronca, a mãe perguntava, quem fez isso? Travava, né? Com medo de apanhar. Como não dizia, então era omissão. A omissão é pior até que a mentira. Então o que acontece? Apanhava. Aí quando meu irmão quebrava alguma coisa, eu disse, quem quebrou isso, meu irmão? E fui eu. A minha mãe, bom, como foi sincero, não apanha. Então era mais fácil ser sincero, né? Mas é que o medo travava, né? Então é isso. Às vezes quando a gente é sincero, a gente conquista o outro, porque a sinceridade é a verdade. E a verdade vos libertará. Ou seja, de qualquer castigo. Então, quando a gente diz a verdade, claro que custa. E por que a gente mente? Porque fez errado. Por que a vida cristã é o seguimento de Cristo e é a obediência? Porque custa muito fazer o que é certo. Mas se fizermos o que é certo, está certo. E sendo certo, ninguém vai ter mentira. Já fez tal coisa? Já. Já fez tal coisa? Não. Então vai lá fazer. Pronto, vai lá fazer. Pronto, resolveu. Falou a verdade, vai lá. É só fazer. Não fez ainda? Vai lá fazer então. Pronto, resolvido o problema. Agora, já fez? Não, já fiz, então me entrega. Não, é que eu esqueci lá. Um monte de desculpa. Né? Então o que acontece? A mentira não leva a lugar nenhum. Então no final das contas a outra pessoa não confia. Então vai sempre piorando a situação. A verdade vos libertará. Quando a gente diz a verdade, se fez ou não fez, se cumpriu ou não cumpriu, se precisa ou não precisa. Quando a gente diz a verdade, acabou o problema. Então é a verdade. A mentira e a enganação é coisa do demônio, é o que divide, é o que causa, né, discórdia. Por isso, o magistério, né, o povo de Deus deve que permaneça na verdade que liberta. Para executar esse serviço, Cristo dotou os pastores de carismas de infalibilidade em matéria de fé e de costumes.
Por exemplo, o padre fala para torcer para o Corinthians, São Paulo ou Palmeiras. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora o padre fala, olha, é errado mentir, é errado, né, falar palavrão, é errado bater no outro. Sim, porque é questão de comportamento. Cristo fez isso? Não. Então é questão de comportamento, questão de costumes. Então a igreja fala do quê? Dos costumes de Cristo e da fé revelada por Ele. Jesus Cristo falou que os anjos vão te salvar e vão te proteger, que você não vai sofrer nenhum mal. Não, Ele não disse isso. Tem gente que diz assim, Jesus Cristo... Tem gente que ainda tem a pachorra de dizer, né? Está escrito na Sagrada Escritura que Deus vai te proteger e não vai acontecer nenhum mal. Onde está escrito isso? A pessoa inventa uma mentira e fala que Cristo falou. Põe na boca de Cristo uma coisa que Ele não falou. E Jesus Cristo, o que Ele disse foi o contrário. Quem quiser me seguir, renuncie à tua vontade, faz a vontade dele, tome a sua cruz, que é pesada e difícil, e segue-me. Se a gente seguir Cristo, quem carrega o peso da cruz e abre mão da própria vontade, quem abre mão da própria vontade vive para os outros. Quem carrega a cruz não tem medo de servir as pessoas. Já imitou Cristo. E vai seguir Cristo, se for até o fim fiel, mereceu o céu. Renunciou à própria vontade porque serviu aos outros. Então, essa é a luta que a gente tem que travar todos os dias. E é por isso que somos chamados à perfeição. Quando continuamos aqui no parágrafo 891, vai dizer exatamente isso, lá no meio do parágrafo, né? A infalibilidade prometida à igreja reside também no corpo episcopal. É isso, no corpo episcopal, quando esse exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, ou seja, tudo tem que estar unido. A igreja propõe alguma coisa a crer como sendo revelada por Deus, então isso sim é como o ensinamento de Cristo. É preciso aderir na obediência à fé a tais definições. Então, quando o Papa define alguma coisa como questão obediência de fé, nós aderimos, porque é fácil. Porque o que ele fez? Ele mandou? Não. Ele mostrou que Cristo fez e pediu. Então a gente obedece a Cristo. Não é o Papa que a gente obedece, é a Cristo. Porque ele mostrou que Cristo está fazendo. Diferente se ele mandasse uma coisa, torcer para o São Lourenço, que era o Papa Francisco, ou torcer para o São Paulo, ou torcer para o Corinthians, ou torcer para o Palmeiras. Não tem nada a ver com a fé. Né? Nem existia esse time quando Cristo viveu. Então pronto. Então essas coisas não tem nada a ver com a fé. Então isso não precisa mandar. Mas aquilo que diz com relação à fé, a gente tem que viver. Então ele propõe no exercício do magistério ordinário dos bispos, padres e o Papa, né, um ensinamento que leva a uma compreensão melhor da revelação em matéria de fé e costumes. E isso significa o quê? A esse ensinamento ordinário, os fiéis devem ater-se com o religioso obséquio do Espírito, ou seja, aderir àquilo que a igreja fala. Por exemplo, os dogmas da igreja, eles foram proclamados, Cristo falou os dogmas da igreja? Não, a igreja descobriu depois os dogmas. Por exemplo, quando a igreja definiu que Jesus Cristo era Deus verdadeiro, né, com uma só pessoa com duas naturezas, humana e divina. Quando alguém negou, falou assim, não, ele era só humano. Não, se era só humano, então não era Deus. Não, ele era só divino. Não, se era só divino, então não era humano. Então alguém teve uma heresia que falava que ele era só humano, e uma outra heresia que falava que ele é só divino. Então não, se ele desceu do céu, ele é filho de Deus, desceu do céu, assumiu a condição humana, é uma só pessoa, mas com duas naturezas, divina e humana, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aí a igreja definiu um dogma que veio depois, mas que já existia em Cristo. Depois um outro dogma, a ressurreição. A ressurreição porque ele ressuscitou, morreu, foi crucificado, foi sepultado, depois do terceiro dia ressuscitou. Então, ressuscitou, é um dogma que a igreja proclama, que Cristo viveu. Então, tudo que Cristo fez e viveu, a igreja depois descobre com o tempo os dogmas. Por exemplo, por que o dogma em 1853 foi proclamado, 1953, imagina, 1953 anos depois de Cristo, foi proclamado o último dogma. E esse último dogma qual que é? Da Imaculada Conceição, 1853. Então, esse dogma foi proclamado depois. Então, o que é o dogma? Concebida sem a mancha do pecado original. Ué, por que só proclamou agora? Nossa Senhora ficou sem a mancha do pecado original só no ano 1853 para frente? Não. Ela foi preservada da mancha original
para receber Cristo, que não podia vir nascer no mundo na condição humana, porque todo mundo que nasce na condição humana. Qual é a condição humana? Pecadora. Como ele assumiu a condição humana? Num seio virginal, sem a mancha do pecado original. Então, ele realmente é Deus. Aí você proclama um dogma de Nossa Senhora? Não! Em função de Cristo, Nossa Senhora foi preservada da mancha do pecado original. Não porque ela era mais importante que todo mundo, não, porque Deus a preservou para receber Cristo. E é por isso que quando a gente luta para não cair no pecado, a gente pode receber Cristo na Eucaristia. Quando cai no pecado, tem que se confessar, pedindo perdão por ter ofendido Deus. Confessa São Pedro. São Pedro pecou e pediu perdão. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pediu perdão. E Judas Iscariotes pediu perdão? Não, se enforcou, o idiota. Mas por que se enforcou? Porque de verdade o orgulho o impediu de acusar-se do próprio defeito e da própria miséria. Então o orgulho nos afasta de Deus. O orgulho, a primeira consequência do orgulho, a teimosia. A pessoa é tão teimosa que só ela está certa. Esse é um critério errado. Então a teimosia faz isso. Por isso somos chamados a ensinar. E a igreja, através de Cristo, ensina. Aqui prestem atenção nesse parágrafo 892. Vai dizer assim, lá no meio, diz assim: propõe no exercício do magistério ordinário um ensinamento que leva a uma compreensão melhor da revelação em matéria de fé e costumes. A este ensinamento ordinário, os fiéis devem ater-se com religioso obséquio do Espírito. Só que coloca assim: o qual, embora se distinga do assentimento da fé, todavia, que o prolonga. Esse assentimento da fé, por exemplo, o Papa não proclamou como dogma de fé a aparição em Fátima, em Lourdes, não é mistério de fé, porque aconteceu depois. Então não é mistério de fé. A gente pode acreditar com assentimento de fé, que é aquilo que disse Nossa Senhora, a Bernadette, aos pastorinhos, a gente pode assentir a isso. Mas isso não é magistério, não é ministério, não é aquilo que a gente tem que obedecer. Uma coisa é assentir, eu compreendo. No magistério não diz que eu tenho que amar os anjos. Não diz, mas eu posso amar os anjos como grandes intercessores? Sim. Então esse é um assentimento da fé. Agora, ater-se com o religioso obséquio do Espírito são aos dogmas e aquilo que Cristo ensinou. Tá bom? Isso a gente tem que aderir mesmo. Alguém que nega é herege. Alguém que nega é cismático. Alguém que nega se afasta de Deus. Então esse é o problema, é a adesão à vontade de Deus. Até porque isso tudo mostra um grande critério, ou seja, santificar, como se santifica a igreja? Parágrafo 893. A responsabilidade de ministrar a graça do sacerdócio supremo, em particular na Eucaristia, que ele mesmo oferece ou da qual garante a oblação, ou seja, a entrega pelos presbíteros, seus cooperadores, pois a Eucaristia é o centro da vida da igreja particular. Por que é o centro da vida da igreja? Porque nele se renova o sacrifício de amor de Cristo. Nele se renova o nosso propósito de amar a Cristo. Nele se renova a nossa santificação. E o que acontece exatamente na Eucaristia? É o centro da vida particular. O bispo e os presbíteros santificam a igreja pela sua oração e o seu trabalho, pelo ministério da palavra e dos sacramentos, e santificam-na por seu exemplo, não agindo como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelos do rebanho. Então, os pais têm que ser modelo para os filhos, e os padres, os bispos e o Papa têm que ser modelo para o povo. Como é que o povo vai seguir se não são modelo, se não segue a Cristo? Por isso, primeiro Cristo. E os padres são escolhidos para servir a Cristo, para seguir a Cristo e dar testemunho desse amor. Então esse é o mundo santificante. Qual que é a santificação? Configurar a nossa vida a Cristo. Isso que santifica. Por isso abraçar a cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Esse é o sacrifício. Tome a cruz e me siga. Então ali está o sacrifício da nossa vida. Sacrificar mesmo. E viver no mundo desse jeito, a gente sabe que não é fácil. Aqui, continuando, parágrafo 895,
está submetido à regulamentação última da autoridade suprema da Igreja, né, aquilo que Deus quer, aquilo que é ordinário e imediato no seu exercício, a vontade de Deus para os homens. E por isso, reger a Igreja é governar a Igreja imitando Cristo. Não se deve considerar os bispos como vigários do Papa, cuja autoridade ordinária é imediata sobre toda a Igreja, né, e não anula, mas, ao contrário, confirma e defende a deles. Então, os bispos devem reger a diocese, mas unidos ao Papa. E os padres devem reger a paróquia, unidos ao bispo. Então, desde que o Papa, o bispo e o padre estejam unidos a Cristo. Porque o Papa tem que obedecer a Cristo, os bispos têm que obedecer o Cristo e o Papa. E os padres têm que obedecer o bispo, o Papa e o Cristo. Na verdade é o Cristo, depois o Papa, depois o bispo. Então é isso. E depois o padre é constituído como cooperador. Então também nós, marido e mulher, são cooperadores um do outro. Por isso que tem que se cuidar, por isso que tem que se ajudar. E essa é a missão de cada um. De o padre é uma, de quem é casado é outra, de quem é solteiro é outra. Então, qual é a missão de uma pessoa solteira? Se preparar para constituir e cuidar daqueles que Deus confiar a ele. Quem? Se é padre, uma paróquia. Se é casado, o cônjuge. Então é isso que vai ser constituído na vida. Ou vai cuidar de um e depois de uma família, ou vai cuidar de uma família inteira que não é sua, mas que vai ter que cuidar como se fosse sua. E dar a vida por eles. Então é isso que é o papel. Aqui termina um pouquinho o papel dos padres, dos bispos, né, de reger, de santificar, né, e de ensinar. Tá bom? Agora aqui agora entra a parte dos fiéis leigos, né? Sob o nome de leigos, entende-se aqui todos os cristãos, exceto os membros da Sagrada Ordem, ou seja, os padres, bispos e o Papa, né? E diáconos, aliás, né? Esse estado, né, ou o estado religioso, né? Então, o que acontece? Que são incorporados a Cristo pelo batismo. Pelo batismo, a gente é inserido na vida de Cristo. Comecei a aula falando sobre isso. E a vocação dos leigos é uma vocação de procurar o reino de Deus. Como? Parágrafo 898. Exercendo as funções temporais e ordenando-as segundo Deus. No próprio trabalho que você tem, nas tuas obrigações, você tem o dever, naquelas funções temporais, ordenar todas elas segundo a vontade de Deus. O que você faz, tem que fazer como quem quer agradar a Deus. E aqui não é fácil. Aqui está a santificação dos leigos. Esse é o sacrifício deles. Fazer o trabalho bem feito, como quem faz para Cristo, não para o outro. Para Cristo. E quem vai se beneficiar é o outro. Porque sempre a gente faz alguma coisa para os outros. Então esse é o benefício. Então o que acontece é que a eles, a todos os leigos, portanto, cabe de maneira especial iluminar e ordenar de tal modo todas as coisas temporais, as quais estão intimamente unidos, que elas continuamente se façam e cresçam segundo Cristo e contribuam para o louvor do Criador e do Redentor. Ou seja, qual é o papel do leigo no mundo? Iluminar e ordenar o mundo. Ordenar o mundo com a vida ordenada. Iluminar o mundo com a alegria do amor de Cristo. De quem faz de um sacrifício uma verdadeira vida de doação. Então, quem aprende a doar, por exemplo, né, eu vejo às vezes, né, a dificuldade, né, de os pais que têm crianças pequenas, né, é trabalho o dia inteiro. É 24 horas por dia, 24 horas por dia, porque até quando dorme, se a criança dorme muito, é capaz de acordar de madrugada para ver, meu Deus, não chorou, deve estar morrendo, né? Ou deve estar morrido. Então, quer dizer, não tem sossego nem quando tem silêncio, né? Então, pai de criança pequena pai e mãe de criança pequena é assim, não tem sossego, né? Então, a vida inteira é isso, é um sacrifício? Sim, mas naquele sacrifício está exatamente iluminando e ordenando a vida, porque você está cuidando de alguém que pertence a Deus. Não é seu, é de Deus. E quando você cuida daquela criança, daquela pessoa, da esposa, do marido, quando casa, né, às vezes sempre brincam na paróquia, né, e aqui vocês já sabem, né, quando você casa, você tirou a mocinha da casa dos pais e o rapazinho da casa dos pais. Se casou mais velho, não é o rapazinho nem a mocinha. Mas se for mais casou, só ótimo. Então você tira a pessoa da casa da família e da convivência da família para constituir um novo lar.
E esse lar, você está cuidando do outro. Por isso eu te recebo, como minha esposa, eu te recebo, como meu marido. Então, esse cuidar um do outro, é você estar cuidando daquilo que outros já cuidaram. Talvez não tão bem, mas já cuidaram. Mas agora você vai cuidar melhor. Não? É isso, esse é o papel. Então, iluminar e ordenar a vida de tal modo que as coisas temporais, as quais estão intimamente unidos, que elas continuamente se façam e cresçam segundo Cristo e contribuam para o louvor do Criador e do Redentor. Essa é a missão dos leigos na igreja, 898. Iluminar e ordenar a vida. Aqui está a iniciativa dos cristãos, particularmente necessária, descobrir, inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas, econômicas com as exigências da doutrina da vida cristã. Ou seja, iluminar o mundo com o amor de Cristo. Seja em qualquer âmbito, no trabalho, no descanso, na convivência com as pessoas, questões sociais, políticas, econômicas, mas iluminar as coisas com Cristo. Não é o trabalho social que é bom, não. É Cristo no trabalho social, é Cristo naquele trabalho, mas não é aquele trabalho que nos santifica. Nós é que santificamos o trabalho. São José Maria Escrivá que fala isso. Não é o trabalho que santifica o homem. Não, é o homem que santifica o trabalho. Porque o trabalho pode ser o trabalho mais nojento do mundo, mas ele pode santificar o seu trabalho. Imagina, trabalhar como necrófago, né? Trabalhar como um defunto. Já está tudo morto, né? Que trabalho bom que pode ser, meu Deus do céu, está a putreção e ainda o cheiro, que pode ser, né? Mas pode ser um trabalho santificante, você cuidar do corpo de uma pessoa que foi amada e que amou, por causa de Cristo. Se não for assim, está apodrecendo, né? Está podre, joga fora no lixo que está podre, né? Então não é isso, né? A gente pode santificar um trabalho até inóspito, né? Um trabalho tremendo. Aqui, no final desse parágrafo 899, tem um trecho, né, que é exatamente citado por São João Paulo, por Pio XII, e que São João Paulo II cita ele. Ele fala assim: os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da igreja. Por eles, a igreja é o princípio vital da sociedade humana. Por isso, especialmente eles, os leigos, devem ter uma consciência sempre mais clara, não somente de pertencerem à igreja, mas de serem a igreja, isto é, a comunidade dos fiéis na terra, sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos, em comunhão com eles. Né? Eles são a igreja, todos. Ou seja, uma missão que não só o padre, e o Papa e os bispos devem anunciar Cristo, mas a gente tem que anunciar Cristo também no mundo. E vocês estão na linha de frente. Porque, por exemplo, quantos de vocês chegaram na igreja por causa do padre? Foi por causa do pai de vocês, da mãe, de um amigo, que arrastou vocês para a igreja. Foi alguém que deu testemunho de um amor que ele experimentou e que não foi egoísta e que quis dividir com os outros. Por isso a gente tem a mesma missão, de partilhar com os outros a alegria. Por isso a gente tem que viver essa alegria da fé, porque vivendo, outros vão falar: nossa, de onde vem essa sua alegria? Como é que você suporta tudo isso? Como é que você aguenta todas essas misérias? Porque eu amo tanto Cristo que Ele me fez entender que isso não é um castigo, isso é um bem, e eu estou vivendo no mundo dando o amor que Cristo quer. Pronto, isso muda o mundo, porque já mudou o teu coração. É isso que leva a uma verdadeira vida em Cristo, quando o maior milagre é quando Ele muda o nosso coração. Aí estamos já preparados para o céu. Parágrafo 900. E hoje a gente termina por aqui. Uma vez que todos os fiéis são encarregados por Deus do apostolado em virtude do batismo e da confirmação, os leigos têm a obrigação e o direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que é somente através deles que os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. Porque existem alguns lugares que as pessoas não vão buscar a igreja, mas o único meio delas ouvirem de Cristo é de vocês. E aqui uma frase que eu sempre cito, né, duas frases, de dois grandes santos, Santo Antônio e São Francisco.
Não é que a gente tem que ficar falando de Cristo, né? Fazer igual os irmãos protestantes que ficam batendo de porta em porta e falam, quer ouvir sobre Cristo? A gente já sabe, né? Então não precisa, a gente já sabe, já conhece Ele, né? Então não precisa fazer isso. Como que a gente anuncia Cristo? Santo Antônio diz assim, cessem as palavras e falem as obras. São as obras de amor que refletem e iluminam o mundo do verdadeiro amor. Por isso, seguindo Cristo, fazemos as coisas por amor a Ele. E aí iluminamos o mundo com as boas obras. Quando o marido é bom, quando a esposa é boa, quando o padre é bom, quando os filhos são bons, quando o funcionário é bom, isso ilumina o mundo. Porque é difícil? Claro que é difícil. Mas isso que ilumina o mundo são as boas obras de Cristo, não as nossas. Essas que mudam o mundo. Por isso que renuncia à tua vontade. Porque a tua vontade é bater, espancar, xingar, ofender, brigar, se vingar. Essa é a nossa vontade. Mas não é essa que tem que fazer. Qual é a vontade de Cristo? Renuncia a si mesmo, toma a cruz, se sacrifica por amor e continua seguindo. E isso é que salva. Aí a gente entende de verdade a missão, né? Qual é a missão do cristão? Mais presente, se levarmos em conta que é somente através deles que os homens podem ouvir o Evangelho e a conhecer Cristo. Santo Antônio diz, cessem as palavras e falem as obras, as boas obras de Cristo no vosso coração, porque vocês são membros do corpo de Cristo. Isso que fala. Ou melhor ainda, São Francisco diz ainda de forma mais bonita, ele diz assim, como é que ele fala? Só porque eu fiquei pensando, caprichei tanto na frase anterior que esqueci a frase de São Francisco, mas ele fala, como é que é? Evangelizai, 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 e se for preciso, com palavras. Mas como é que evangeliza sem palavras? Com obras, e de fato, e de amor. É isso que Nosso Senhor quer, que amemos com obras, não é que vai dizer São Tiago na sua carta, né, sobre a língua? Não é preciso dizer que tenho fé, né? É preciso provar com obras, e essas obras é que são a nossa configuração a Cristo. Termina a frase dizendo, né? Nas comunidades eclesiais, a ação deles é tão necessária que sem ela, o apostolado dos pastores não pode, o mais das vezes, obter o seu pleno efeito. Não adianta o padre ser bom. Se ninguém seguir Cristo, a comunidade acaba. Não adianta um ser bom, se o outro não se esforça por ser também. É por isso que o exemplo de Cristo e a Santa Missa é o sacrifício e a vida de Cristo. Quando Ele se doou a nós, Ele mostrou o caminho. E quando a gente aprende a se doar por esse amor, a gente já transforma o mundo, ilumina e ordena o mundo. É isso que é ordenar o mundo. Ordenação é uma ordem, as coisas estão em ordem. Fomos criados pelo amor e criados para amar. Quando não amamos, não servimos. Quando não servimos, não iluminamos. É por isso que somos chamados a essa perfeição. E pedimos a Nossa Senhora essa graça. Esses capítulos aqui, esses 2 parágrafos aqui, né, 898, aliás, esses 3, né, 899 e 900, são fantásticos, para a gente entender exatamente qual é a missão do leigo. Tem um papel fundamental, tanto que a prova disso é que foram canonizados, depois disso, muitas famílias, né, os pais de Santa Teresinha, aquele casal Ullmann, que é da Polônia, que foram martirizados, salvaram alguns judeus, e aí quando os alemães esconderam alguns judeus nas suas casas, né, e aí quando os alemães chegaram, mataram toda a família, né, mataram os 7 filhos, o pai e a mãe, mataram todos, né, porque esconderam os judeus na casa deles. Ou seja, foram humanos e esconderam pessoas que são amadas por Deus, né, e foram, né, de verdade martirizados. Não tiveram medo da morte, tiveram medo de não acolher aqueles que eram perseguidos. Quer dizer, viveram a caridade e o amor, deram a vida pelo outro. Então isso é o exemplo de Cristo. Se configuraram de tal forma Cristo até na morte. Deram a vida pelo outro. Então é isso que é mais bonito. E é isso que a gente tem que fazer. O padre tem que dar a vida dele pela paróquia, o marido tem que dar a vida dele pela esposa, a esposa tem que dar a vida dela pelo marido. Se faz isso, imitou Cristo. Se não faz isso, então uma porcaria. Não se fala isso no vídeo, mas vai fazer o que já falei. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos abençoe, né, com a sua intercessão, que traga de Deus as suas bênçãos pela sua materna intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, o Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.